Cadê esse povo? Cadê esse povo, Leonardo? Stephanie, Maiara, Ana Gabriela. Esperei um minutinho aqui. Vamos organizar para começar então, tá? O pessoal tá meio lento. Tem alguém fazendo prova ainda? Será? Não, né? Acabou, né? E aí, gente, como é que vocês passaram para hoje? Tudo tranquilo? Conversa comigo, gente. Sim. Sim, não, parecendo aquelas pergunta lá do Luciano Huck lá, que você quer perder todo o seu dinheiro, da sua vida inteira, dar sua casa de graça? Ou sim? O responde, você nem presta atenção na pergunta, né? Ó, gente, hoje conteúdo novo, a gente precisa finalizar esse módulo. Hoje a gente vai aproveitar as 3 aulas para finalizarmos essa partezinha aí. Qual que é a partezinha? A parte da pirâmide e do cilindro. Módulo 11, por favor, abre aí. Módulo 11. Módulo 11 fica na página 561. Tá? Para quem está com material. Quem não tiver, eu vou compartilhar aqui. E aí, de novo, né, eu gosto, é sempre bom reforçar, não precisa ficar copiando o que está no livro, né, gente? Não faz muito sentido você copiar o texto do livro, né? Eu quero que vocês façam um resumo, uma ideia com as imagens e com as equações, pegando os conceitos principais, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou compartilhar o livro com vocês e aí vou aproveitar o feriado para preparar uns slidezinhos das aulas que a gente vai estudar na semana que vem e das anteriores, né? Gostei da ideia do slide, vai facilitar para vocês um pouco. E eu quero que vocês anotem as observações, tá? Eu tenho algumas observações para fazer sobre esse módulo aí. Vou compartilhar a tela com vocês. Me avisa quando aparecer, por favor. Está aparecendo ou não? Apareceu. Apareceu. Módulo 11, Geometria Espacial, Pirâmides. Né? Eu vou deixar até assim, por exemplo, quando eu mudo de página aqui, ó, aparece para vocês. Apareceu aí uma série de pirâmides? Sim ou não? Não. Não apareceu, não? Está lá na editora ainda? Não está aparecendo a foto? Não tá aparecendo. Agora apareceu. Pirâmide, vai aparecer aí daqui a pouco, então, uma pirâmide reta azul, oblíqua e irregular. Apareceu? 3 pirâmides coloridas? Sim ou não? Sim. Apareceu. Beleza, então tá. Vou deixar assim, porque eu vou mostrar alguns exemplos para vocês para facilitar aí o entendimento, tá? Vamos lá então, gente. Esse módulo, o módulo 11 e o 12, eles são muito semelhantes, muito. A diferença é que um é pirâmide, né? Ele tem, então, essa particularidade dos lados, né? Ele ser de lado, ou seja, quadrado, um pentágono. A base deles, né? São feitas de figuras planas, no sentido de possuírem lados. Qual que é a diferença de uma pirâmide para um cilindro, por exemplo? São duas diferenças particulares, assim, diretas. A base da pirâmide, ela é diferente do topo, o que não acontece no cilindro. Então, a pirâmide ela tem um topo que é um vértice e a base dela é uma figura. Como assim uma figura? Pode ser uma figura de N lados. Então, vamos lá. Quando a gente trata aí de pirâmides, a gente tem que entender... A gente saiu aqui. Só um minutinho, gente. Só entrar aqui.
Quando a gente fala de pirâmide, a gente tem que entender que ela tem aí algumas características. Quais são as características? Uma pirâmide, ela pode ser de base quadrada, pentagonal, ela pode ser uma base, pode ser um hexágono. Então, quais são as observações que eu quero que vocês anotem aí? Em uma pirâmide, o seu topo é um vértice. Primeira coisa que você vai anotar, tá, gente? Eu realmente interrompi o compartilhamento, tá? Porque ele conectou aqui. Pedi para dizer que vai entrar na segunda aula. Beleza, Mayara, obrigado. O topo é o quê? Um vértice? O topo da pirâmide é sempre um vértice. Anota isso aí, por favor. O topo da pirâmide é sempre um vértice. Então, como assim, né? O que a gente tem com isso? A gente tem aí uma particularidade que ela não vai na vertical. A variação dela acontece sempre com uma inclinação. Os pontos dos lados, todos os lados e todas as arestas, elas se encontram lá nesse vértice. Então, eu tenho um topo com vértice e os lados vão na direção desse vértice até eles se encontrarem. Aí eu formo aí uma pirâmide quadrada, uma pirâmide de base de hexágono, né? Uma pirâmide hexagonal. Então, a gente tem esse detalhe que muda um pouquinho aí as coisas, ou seja, a pirâmide ela está muito próxima de um triângulo. A pirâmide ela tem aí seus lados representados por triângulos. Por que triângulo? Porque ela começa com uma base, que é o lado daquela, a lateral da pirâmide, ela começa em 2 pontos e o topo dela é um único ponto. Isso nada mais é que um triângulo. Então, vamos com objetividade aqui, ó. Quando a gente fala de uma pirâmide, a gente tem 2 elementos principais, é a base e as suas laterais. Por que agora a gente não fala de topo, assim como a gente falava lá no cubo, por exemplo? Oi? Para mim tá travando muito. Tá travando muito o áudio ou o vídeo? E até tudo. Agora que apareceu a imagem aqui, e o meu tinha acabado de sair também. É porque eu tinha realmente tirado a imagem, tá? Não o que eu tinha tirado, ele tinha caído aqui, o meu login no sistema do material tinha caído. Mas vamos fazer o seguinte então, Ana Gabriela, faz assim. Você está com o seu material? Tô. Acompanha comigo que eu vou fazer o seguinte. Eu vou descendo a imagem aqui, ó. Mas aí, o áudio tá bom agora? O áudio deu uma melhorada? Agora deu. Tá, eu acho que foi aí uma queda de energia mesmo, uma questão geral, e vai acompanhando pelo áudio e pelo seu material, caso a imagem continue travando, tá? Tá. Então, agora a gente está em elementos principais de uma pirâmide. Em elementos principais de uma pirâmide, a gente tem... Eu vou lá nos elementos principais, depois eu vou voltar na definição, porque a gente vai utilizar a ideia de elementos principais para reforçar a definição aí. Os elementos principais. Eu tenho a base e eu tenho a lateral. Na pirâmide não tem mais topo, porque o topo dela é um único ponto, é um vértice. Então, a gente vai estudar as bases e as laterais das pirâmides gerais. A gente tem aí algumas pirâmides particulares e a gente vai fazer um estudo disso. Então, qual é a definição de pirâmide, né? Pirâmide é a reunião ou união de todos os segmentos, tais que uma das extremidades é o ponto V e a outra é qualquer ponto da região B. Como assim? Eu pego todos os vértices da minha base e ligo eles até um ponto que é o vértice da pirâmide. E esse vértice é o topo dela, vamos dizer assim. Então, eu preciso percorrer, a partir do vértice, uma distância de forma que os pontos se encontrem. Isso tem que, para ser pirâmide, os pontos todos precisam se encontrar lá no topo, tá? Se eu tivesse os pontos na vertical, por exemplo, aí eu não seria pirâmide. Se eles não se encontrarem, não é pirâmide. Tá? Então, tá. Qual que é a classificação dela? A gente tem a pirâmide reta, a pirâmide oblíqua e a pirâmide regular. Por isso que eu trouxe aí a figura para vocês, né?
vai aparecer aí para vocês a figura, a imagem, de quais são quais são as caras dessas figuras de pirâmides: reta, oblíqua e regular. Se vocês repararem, existe até uma semelhança possível entre reta e a regular. Qual que é a definição aí de cada uma delas, de cada uma dessas pirâmides? A pirâmide reta é qualquer pirâmide cuja projeção ortogonal do vértice V sobre o plano da base é o centro da base. Como assim? Se você olhar a pirâmide reta por cima, o vértice dela vai estar no centro da sua base. Entenderam a ideia? Então, eu tenho uma pirâmide, olho ela por cima, o vértice dela é exatamente o ponto central entre todos os outros pontos da base, né? Se eu olhasse ela por cima. Sempre. Para ser reta tem que ser assim, ou seja, existe, se você olhar ela, quando falar, gente, sempre que aparecer a palavra reta para vocês têm que lembrar do ângulo retângulo, que é um ângulo de 90 graus. Sobre essa perspectiva aí de pirâmide reta, significa que se vocês se posicionarem a 90 graus em relação à base da pirâmide, vocês estarão olhando ela por cima. E olhando ela por cima, ela precisa ter uma semelhança aí, uma simetria das distâncias de cada uma das laterais ali da base em relação a esse ponto do vértice. Ele tem que estar equidistante de todos esses outros. A oblíqua, né, o próprio nome já fala, né, está relacionado com uma pirâmide em que ela não é retinha, né, ela está inclinada. Como assim? O vértice não está no centro dos vértices da base. Essa é a oblíqua. Tranquilo, a oblíqua é a mais fácil de identificar. E a pirâmide regular é qualquer pirâmide reta, ou seja, ela tem que ser reta, né? Cuja base é um polígono regular. Quais são os polígonos regulares? Fala aí alguns para mim. Um quadrado. Quadrado, pentágono, hexágono, certo? Olha só que legal. Agora aqui no volume da pirâmide, a gente tem a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume da pirâmide é esse. Para calcular o volume de uma pirâmide, utiliza essa fórmula aí. Eu encontro a área da base, então se for um quadrado, lado vezes lado. Aí se for uma outra figura, um pentágono, um hexágono, eu tenho que recorrer lá atrás, quando a gente calculava a área das figuras regulares. Tem que encontrar lá aquelas equações que me dão a área de cada uma das possibilidades, pentágono, hexágono, tá? A altura, ela é a distância entre a base e o vértice, né? Se eu pegar aí uma distância, pego a base, mesmo que ela seja oblíqua. Eu projeto a base e eu pego essa altura aqui, ó. Então, é uma distância vertical, sempre na vertical, tá? Entre a base e o vértice. O que pode surgir de dúvida para vocês aí? Quando a gente estiver resolvendo os exercícios, todas as aulas, eu estava pensando para hoje, né? Todas as nossas aulas a gente vai resolver exemplos. Às vezes não é exatamente os exercícios de fixação, mas eu vou pegar alguns exemplos desses conteúdos para a gente resolver. Eu acredito que com o exercício vocês terão mais facilidade de fixar o conteúdo, né? Eu só preciso passar com vocês a ideia de cada um desses pontos, porque existem alguns termos. Vocês estudaram pirâmide no primeiro ou no segundo ano, gente? Segundo. Segundo, né? Então tá fresquinho na memória. Vocês lembram da palavra apótema, por exemplo? Acho que foi no segundo. Foi lá que a gente fez a maquete. Ela acha que foi, né? Ela acha que foi. Será que ela lembra o que é apótema? Nosso professor não era muito bom. Mas foi, gente. A gente fez a maquete de todas as figuras. Foi ano passado. Ana Gabriela, Foi ano que vem você vai falar a mesma coisa quando estiver lá na faculdade, falando assim, o professor de matemática do ano passado era ruim demais. Ou não. Matemática tem esse... Nem ofende mais, sabe? Assim, a gente já está acostumado já de ficar com a fama de ruim. Gente, não, mas o professor era literalmente um mesmo. Não. Todo mundo é muito bom. Todo mundo é muito bom. Olha só. Ele não é todo mundo. Minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo, né? Gente, apótema, o que vocês vão anotar aí, ó?
Eu quero, gente, que vocês tenham essa figurinha aí no resumo de vocês, ó. Tá aparecendo? Tá grande? Tá pequeno? Como é que tá aí? Vou dar um zoom aqui para vocês. Essa figura aí, ela resume todo o conteúdo de pirâmide, assim, sabe? Ela define tudo que vocês precisam saber sobre pirâmide. As outras coisas são questões particulares, porque às vezes você muda a base, você faz um tronco de pirâmide, mas tudo vem como consequência disso. Então, antes de vocês até começarem a desenhar, só quero falar para vocês duas informações. Olha para a figura, por favor. A gente vai começar a entender, a separar a diferença entre a altura e a apótema. O que é a apótema, gente? A apótema é a distância entre o vértice da sua pirâmide até um dos lados dela. Por exemplo, se eu quero a apótema da pirâmide em relação ao lado AB e o vértice, a apótema é aquela hipotenusa ali. Certo? Olha lá para o triângulo aí, meio que tom de pele, né? Eu tenho ali a apótema da pirâmide como a distância entre o vértice V e o ponto M, tá vendo? O ponto M é o ponto médio entre o ponto A e o ponto B, tá vendo, gente? Então, quando falar em apótema, o que eu quero que vocês anotem aí, tá? A apótema, sob o ponto de vista da pirâmide, ela vai ser sempre Posso falar, gente? Vocês estão copiando? Como é que tá aí? Uhum. Falou em apótema, vocês vão anotar a seguinte ideia. Vou até falar nas palavras que está no livro, olha só. É o segmento com extremidade no vértice. Então, uma extremidade da apótema é o vértice. Então, é o segmento entre o vértice da pirâmide e um ponto médio da aresta da base. Isso que a gente chama de apótema ou apótema lateral, mas só apótema. Se falar apótema, já é lateral. Aí vai ter um caso particular de uma apótema lá na base. Então, o que vocês têm que lembrar? Eu quero encontrar, ele falou a apótema da pirâmide. Vocês vão encontrar um ponto médio de qualquer aresta da base. Vai marcar esse ponto. E depois vocês vão ligar esse ponto ao vértice da sua pirâmide. Então, é simples assim. Encontre esse ponto médio. Vou voltar aqui na figurinha para vocês desenharem. Ó. Encontre esse ponto médio. Eu queria encontrar a apótema do lado AB, do segmento AB com o vértice da pirâmide. Encontro o ponto M. Ligo esse ponto com aquele vértice. Quando eu descer em linha reta, né? Quando eu descer na vertical, lá do vértice até a base, até a mesma altura da base, isso é a altura da pirâmide. Sempre na vertical. Então, olha lá o H, ó. O Hzinho de altura, tá vendo? E o outro lado, né? Que poderia ser, talvez, não sei, um cateto adjacente. A gente chama de apótema da base. Por quê? Porque agora, em vez de encontrar o ponto médio até o vértice da sua pirâmide, né, da base ao topo, agora você está da base até a base. É o ponto médio daquela mesma aresta até o ponto central da sua base. Aí a gente chama de apótema da base. Em alguns livros, no YouTube ou na internet, vocês vão ver ele definido como apótema lateral e apótema da base. Em outros, como no nosso caso, ele só fala da lateral como apótema. Por quê? Porque se falar apótema, só apótema, vocês têm que lembrar dessa maior aí. Tá? Então, a apótema é essa maior. Se ele quiser a da base, ele tem que especificar para vocês. Pode falar, Leonardo, eu vi que você levantou a mão aí. O apótema da base vai ser sempre a metade da aresta da base ou só nesse caso do quadrado? Sempre a metade da aresta da base, mas só nesse caso do quadrado. Por quê? Isso é uma pergunta muito boa, inclusive. O que a gente tem que ficar atento, né? Se eu tivesse um pentágono, por exemplo, o pentágono ele não tem uma... Vou até mostrar aqui para você. Olha só. Deixa eu ver aqui se
eu tinha aqui na anterior. Tá vendo aí? A primeira figura é um pentágono. Vai aparecer aí para você. Tá vendo essa figurinha aí de base B? Isso. Tá vendo que ele é um pentágono? Se eu pegar ali, ó, o ponto médio desse lado aqui, ó, até lá em cima, até o centro dela, ele tem a metade da aresta, pode ser definido como metade da aresta, mas não a metade da distância, porque, por exemplo, se eu pegar atravessado aqui, ó, eu estou quase falando da altura desse triângulo formado aqui, ó. Imagina que você tinha aí uma pizza em formato de pentágono. Nesse caso aí é um hexágono, né? Ela é um hexágono, tá? Aquela base ali. Tem que tomar muito cuidado, porque se eu pego ali do ponto médio até o centro e divido isso aí em 6 pedaços de pizza, eu estou falando da altura do triângulo e não da metade da base. Entendeu o que eu quis dizer? Depois é uma pergunta boa, tá? Depois qualquer coisa a gente desenha aí e dá uma explorada. Mas assim, faz sentido o que você disse, beleza? Mas tem que tomar cuidado com as particularidades, para não fazer confusão e tudo mais. Então tá, gente, olha só. O V é o vértice, os outros pontos são pontos que a gente chama de pontos da base. A apótema ela é definida pela letra G, tá? Letra G é a apótema, o H é a altura, o X é essa distância aí do centro da base até um ponto médio qualquer. Ele definiu como X, mas ele poderia ter colocado outra letra. O Leonardo aí poderia colocar Z, por exemplo, porque não sei, gosto de Z, tá? Não tem que fixar a letra, não. Mas o G e o H é meio que padrão, tá? Falou H é a altura, falou a letra G é a apótema, tá? Só para vocês não estranharem as equações depois. Então, a gente usa muito a apótema para calcular algumas coisas da pirâmide, beleza? Aí tem a legenda, ele define o que são os vértices do quadrado, as arestas da base, as arestas laterais, enfim. Ele define tudo aí na legendinha para vocês. Aí agora a gente vai entrar em pirâmides particulares. Então a gente tem uma noção geral de pirâmides. Vocês nem precisam, no resumo de vocês, desenhar as outras pirâmides, não. Se vocês colocar só uma figura aí no resumo de vocês, tem que ser aquela que eu acabei de mostrar ali. Que tem tem um H, que tem um G, que tem um H, que tem um X. Essa figura aí, ela é a figura central do capítulo, tá? É muito importante que ela esteja no resumo. Quando a gente fala em pirâmides particulares, a gente começa com um tetraedro regular, que é uma pirâmide que, inclusive, a sua base, né, todas as faces, formam triângulos. E esses triângulos são triângulos equiláteros. Vamos entender? Então, imagina aí, consideramos o tetraedro em que as 6 arestas medem A. Todas as faces são triângulos equiláteros do lado A. O que acontece com ele? Eu tenho todas essas formulazinhas aí, ó. Com o tempo, daqui umas 2 ou 3 aulas, a gente vai conseguir entender esses padrões. Mas a vantagem é que a gente tinha visto antes dessas aulas aquela questão da diferença entre a raiz de 3 e a raiz de 2. Vocês lembram disso? Onde que aparecia raiz de 2? Fala para mim então, Gisele, já que você balançou a cabeça. Não lembro de nada, não sei de nada. Raiz de 2 é a diagonal aqui na base. Lembra disso? Então, eu olho para o chão, eu falo aqui, eu tenho uma região quadrada, né? Eu tenho raiz de 2 no chão. Se eu falo que eu tenho um cubo, raiz de 3 aparece na diagonal atravessada, no meio do quarto, no meio da sala, tudo bem? Então, raiz de 3 é essa diagonal que sai da base e vai até o topo, né? De um vértice ao outro. Raiz de 2, né, uma região quadrada, é quando eu tenho ali aquela diagonal no chão. Só para reforçar o que a gente já tinha visto ontem. Então, olha só que interessante. Todas essas raízes, todas essas formas que aparecem para vocês, da letra A até a letra H, ela tem raiz de 2, raiz de 3 ou raiz de 6, que é o produto entre raiz de 2 e raiz de 3. Por isso que é tão importante vocês entenderem de onde que vem a raiz de 2 e de onde que vem a raiz de 3. Eu vou explicar para vocês as ideias principais. Por exemplo, a área AF de uma face
Então, imagina que você tem um triângulo, que a base dele... Você tem uma pirâmide, em que a base dele é um triângulo. Todos os laterais também são triângulos, ou seja, a gente voltou para aquela ideia da aula de ontem. Raiz de 2 e raiz de 3. Como assim? Se vocês lembrarem, aquela medida da base daquele triângulo era um raiz de 2. Estava relacionado com a raiz de 2, porque era lá no chão. E aquela medida atravessada estava relacionada com a raiz de 3, que era no espaço, que poderia ser considerada, por exemplo, uma hipotenusa. Aí, gente, o que eu queria que vocês fizessem aí, tá? Eu quero que vocês comprem aí um pincel, uma tinta e pintem aí o quarto de vocês na diagonal embaixo e na diagonal atravessada depois, tá? Só para ver se estava prestando atenção no que eu estava falando, Gisele. A reação mostra que você estava prestando atenção. O que eu quero que vocês pensem comigo? É o seguinte. Eu quero que vocês imaginem um triângulo atravessado aí no meio do ambiente em que vocês estão. Como que seria esse triângulo? A altura seria a quina da parede, certo? Você vai olhar para a quina da parede, o encontro entre duas paredes. A altura é a própria altura mesmo. Você vai olhar e vai ver uma linha aí, que vai lá do chão até o forro, até a telha, enfim. A base do seu triângulo é essa diagonal atravessada no seu quarto aí, ó, no chão, que é aquela que está relacionada com a raiz de 2. E a hipotenusa desse triângulo é ligando esses dois pontos, lá do chão até o topo. Consegue imaginar esse triângulo? Tranquilo, não é? Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida, gente? Conversa comigo. Nenhuma dúvida? Se eu espelhar esse triângulo para o outro lado, se eu espelhar esse triângulo, como eu estou falando que o ambiente tem que ser um ambiente quadrado, se eu espelho esse triângulo para o outro lado, ele vira um triângulo equilátero, tá? Um triângulo equilátero, ele tem aí algumas particularidades, todas as medidas são iguais, né? Então, vamos imaginar que a gente tem aí essa ideia principal agora do quarto, desse triângulo. Se eu quisesse calcular a área desse triângulo, ele ia aparecer ali, ó, a base vezes a altura, dividida por 2, que é a área de um triângulo qualquer. A nossa base seria estaria relacionada à raiz de 2, e a nossa altura estaria relacionada a um comprimento qualquer, mas a hipotenusa estaria relacionada à raiz de 3. Eu quero que vocês lembrem. Quero que vocês lembrem o seguinte, muito importante. Sempre, vou reforçar de novo sobre a aula passada, sempre que houver em um cubo a análise da base do cubo, que seria um quadrado, vai aparecer um raiz de 2, sempre. E sempre que você estiver analisando no espaço, vai aparecer um raiz de 3. Com isso aí, eu vou explicar bem direto com vocês o que significa, como que vocês vão encontrar cada uma dessas fórmulas aí, ó. A área AF de uma face, a área do triângulo equilátero de lado A, é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque se vocês desenvolverem a ideia de um triângulo equilátero, aquela lateral dele, que é a hipotenusa, quando projetada aqui na altura, vai vir a partir da raiz de 3, porque desse lado aqui é a raiz de 3, que é a hipotenusa, e lá embaixo seria a raiz de 2. Quando eu fizer esse produto aqui, ó, eu quero que vocês desenhem depois o triângulo equilátero, para vocês entenderem. Quando essas medidas, quando eu tenho um triângulo equilátero, qual é o ângulo formado aqui, ó, da diagonal com a base? Fala para mim, por favor. Vamos ver quem lembra. Alguém, gente? 45. Não, porque 45 é quando eu tenho um ângulo retângulo dentro de um quadrado, né? Porque o ângulo lá em cima é 45 e o ângulo aqui embaixo é 45. Mas o triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais, então ele tem 3 ângulos iguais também. Então, o ângulo interno de um triângulo equilátero, ele é de 60 graus. 60. Isso. E qual que é o seno de 60? Qual que é a musiquinha lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Como? 1 sobre 2. Eu só entendi o sobre 2, a primeira parte eu não entendi. Guilherme, repete, por favor. Eu falei errado, acho que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Te dei uma chance aí, hein, Guilherme, de corrigir, hein?
Então, olha só, gente. Se vai aparecer um raiz de 3 sobre 2 e a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, vai ficar, então, a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque um lado é a raiz de 3 sobre 2 e o outro é a. Vai ficar a vezes a raiz de 3 sobre 2, dividido tudo isso por 2. Por isso que fica com essa fórmula aí, ó, a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Depois eu gostaria muito que vocês fizessem essas verificações. Não precisa colocar isso no resumo, mas só para vocês entenderem como que vocês vão encontrar essas equações. Por quê? Qual é o problema de pirâmide, gente? São muitas fórmulas para decorar, sabe? Então, se vocês entenderem a lógica de cada uma delas, você não precisa decorar nenhuma, porque você consegue chegar em cada uma delas, tá? Outro detalhe, essa fórmula só serve para esse tipo de pirâmide, que é a pirâmide de base triangular. E se for uma base quadrada, uma base em formato de pentágono, hexágono, essas fórmulas vão mudar. Então, se vocês entenderem a lógica dessas aqui, ó, se a base muda, vocês conseguem encontrar também as outras fórmulas. Se não fizerem isso, vai ficar muito difícil decorar todas as fórmulas de pirâmide. Eu poderia dizer que é quase que humanamente impossível, porque eu tenho aí N lados possíveis. Eu poderia ter uma pirâmide aí de 200 lados. Cada um dessas pirâmides teria aí uma série de fórmulas, tá? A área total, se eu tenho uma situação de uma pirâmide, a pirâmide ela tem quantos lados? Uma pirâmide ela tem 3 lados laterais, né? E ela tem uma base. Então eu vou calcular a área daquela face e vou multiplicar por 4. Sempre por 4. Por quê? Porque eu tenho as 3 faces e a base. Então, se eu pego a área de uma face e multiplico por 4, eu tenho a área de todas as faces da minha pirâmide. Tranquilo? Vocês entenderam por que é sempre um número maior do que o número de faces? Porque eu tenho a base da pirâmide, né? Se todos os lados dessa pirâmide são iguais, inclusive a base também é igual, aí eu multiplico por 4. A apótema da base, olha só, vai aparecer a raiz de 3. Raio, ou essa apótema, que ele chamou de R, é igual a A raiz de 3 sobre 6. Por que sobre 6? Porque eu tenho já um raiz de 3 sobre 2, só que ele vai se dividir aí, ó, em um triângulo, que forma aí uma ideia de quase que uma divisão por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 lados, né? Lá na frente, gente, no exercício, a gente vai explorar essas equações aí. A apótema do tetraedro, que é a altura dele, né? Que a gente pode chamar da altura do triângulo VBC. Que triângulo VBC é esse? É esse aqui, ó. Por isso que é tão importante vocês anotarem a dúvida, né? Anotarem a figura, tá? Isso tudo que ele está falando, gente, é desse triângulo aqui, ó. Quando ele tem aí esse triângulo da próxima página, que ele está especificando aí o tetraedro trirretângulo, tá? Vocês podem utilizar essa figura aqui para entender melhor esses conceitos do que a gente está definindo aqui na página anterior, ó. A gente tem a apótema da base, a apótema do tetraedro, a gente tem a altura do tetraedro, o volume dele, o raio da esfera e o inscrita e o raio da esfera circunscrita. O que eu vou combinar com vocês? Eu gostaria muito que vocês desenhassem no caderno de vocês essa pirâmide aí. Que pirâmide é essa? É só vocês jogarem aí no Google e pesquisarem, ó, pirâmide com base de um tetraedro regular. Então, eu tenho pirâmide com base e laterais triangulares, ou uma pirâmide regular com tetraedro regular, né? Tanto faz. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, a nossa aula ela vai cair daqui 4 minutos, aí eu mando outro link, em intervalo de uma para outra, eu pesquiso as imagens que eu estou falando, tá? Só para a gente não perder aqui a ideia. Essas fórmulas todas, a gente vai ter que entender o padrão delas, e para a gente entender o padrão, vocês vão ter que desenhar, tá? Aí, vou dar um tempinho para vocês desenharem isso aí. Mas como a figura já está no material, eu vou enviar as figuras para vocês desenharem um resumo de vocês,
casa, com o tempo, para a gente focar aqui nas ideias centrais de cada uma das particularidades. Quando a gente fala de um tetraedro, que ele é um trirretângulo, significa que é uma pirâmide de quina, que a gente chama. Como assim? Você vai imaginar que tem uma pirâmide colada lá no canto da parede, né? No teto, no chão, no encontro entre todas as paredes, as duas paredes com forro ou as duas paredes com chão, certo? Imagina que você vem agora e joga uma massa, né? Um volume de material, por exemplo, concreto, ou você joga aí um volume de materiais que vão colar naquela parte, e aí você vem e alisa, formando uma rampa. Imagina que você vai formar aí uma rampa bem no cantinho do seu quarto, jogando aí concreto, gesso, enfim. Você joga lá naquele cantinho e faz uma rampa. Quando você fizer isso, você vai ter um tetraedro trirretângulo. Por quê? Porque cada uma das laterais dessa pirâmide vai formar um ângulo reto. Está aí na figura aparecendo na tela de vocês. É uma rampa, esse lado A, B, C aí, ó, ele forma como se fosse uma rampinha. Tá? Ele está olhando de frente, por isso que às vezes fica difícil de entender. E aqui ele está colocando lá no topo. Alguém não entendeu essa figura? Tranquilo, né, gente? Ou não? O volume desse tipo de pirâmide aí, ela é dada como ABC sobre 6. Como assim? Um lado vezes o outro, vezes o terceiro, dividido por 6. São 3 lados. Em vez de dividir por 2, vocês vão dividir por 6. Só vocês lembrarem. Para cada lado, ele vai dividir por 2, né? Que é como é um triângulo, eu teria aí 6. Tem uma divisão de 2 vezes 3 vezes. Para calcular a área total, então eu tenho 3 faces laterais mais a base. Sempre em pirâmide, gente, a área total das laterais tem que ser somada com a base. Então eu calculo a área da lateral, somo todas essas áreas laterais com a base. Então sempre vai aparecer assim, eu tenho uma pirâmide de 3 lados, mas eu vou ter 4 áreas. Sempre o número de áreas é uma vez maior do que o número de lados que eu tenho na minha pirâmide. Que eu não posso esquecer da base, é um erro muito comum, tomem muito cuidado com isso. O que eu faço? Eu encontro ali a relação do A e do B, né? AB dividido por 2. AB dividido por 2 é a área daquele triângulozinho verde, tá? Do lado direito aí da tela de vocês. E depois eu tenho a área da face, que é ali de rosa ali, né? Que é o AC, de amarelo, desculpa, que é o AC dividido por 2. Eu tenho a outra lateral, que é o BC dividido por 2. E aí eu tenho uma particularidade dessa rampa, dessa área, quando eu olho ela de frente aí, ó, que é esse lado, esse triângulo CBA. Tá vendo? Todo mundo consegue ver essa face de frente? Alguma dúvida? Alguma dúvida em perceber que eu tenho 4 lados, 4 faces? Eu tenho a face verde, a face rosa, a face amarela e a face que eu olho de frente, que é a face definida pelos pontos ABC, certo? A conexão vai cair e a gente já volta nessa imagem aí, tá, gente? Vou até interromper aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Entre de novo no link lá no grupo, por favor.